Assisti do meu gabinete toda a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito e vi a angústia dos seus representantes. E terminei de assistir essa tribuna, o que eu já sabia. A ação que o Pedro Taques, junto com o Randolfo e junto com o Mírio Teixeira, impetraram na Justiça. Eu fico impressionado, porque essa decisão, esse requerimento, essa ação que está fazendo hoje o senador Pedro Taques e outros, na verdade, é a primeira decisão que a CPI deveria ter tomado. Um mês depois, 13 ilustres membros da comissão entram com ação, que deveria ser a primeira decisão, e elege o presidente, fulano, elege o relator, Beltrano. Quais são os trabalhos? Primeira coisa, está aqui. O que a moção está pedindo, senhor presidente? Provimento de urgência a ser concedido para o bloqueio de arquivamento de alterações societárias da sociedade anônima requerida na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Primeira coisa, deixar a situação como está. 2, provimento com urgência da decretação da indisponibilidade dos bens e ativos da empresa, a Delta. Mas o deputado Mírio Teixeira foi a primeira coisa que ele falou no primeiro pronunciamento que ele fez na primeira reunião. Um mês depois, tem que em juízo, aquilo que a comissão não quis fazer. 3, provimento de urgência com a nomeação de um interventor ou um administrador judicial, o qual ficará incumbido de garantir o correto direcionamento dos recursos. 4, seja determinada a sociedade anônima, ora requerida, que se abstenha de formalizar o repasse de dividendos e lucros aos seus acionistas, juros sobre capital próprio, recompra de ações, permitindo-se apenas o acúmulo desses montantes como reserva da companhia. 4, no mérito e procedência da presente demanda, com a concessão de sentença de mérito, com a outrora definitiva da tutela cautelar para os fins colimados de garantir o controle e gestão dos contratos administrativos. Seguinte, citação da requerida no endereço acima relacionado, para que faça a sua defesa. A seguir, intimação do Ministério Público Federal para que acompanhe o presente processo. A seguinte, intimação da União, pessoa jurídica de direito, a ser notificada na pessoa do advogado-geral da União, para que, querendo, possa integrar a lide do polo ativo na forma do artigo 6º. E a seguinte, seja deferida a produção de todas as provas em direitos admitidas. Meu querido senador Randolfo, é a sua primeira CPI. E Vossa Excelência entra brilhantemente com seus colegas com essa representação. Mas me desculpe, em qualquer CPI, isso é a primeira decisão.
Constitui a CPI, está constituída a CPI, vamos eleger o presidente. Ora, por entendimento, o presidente é fulano de tal. Vamos escolher o relator. O relator, por entendimento de todos, indica como relator o Beltrano. Terceiro, o que vão fazer? Nesse caso, a primeira coisa que vão fazer, é isso que está sendo feito aqui. É tomar as providências. Quem pode fazer, alterar, modificar, roubar, fazer o que for, se chama Delta. Tomar as providências. E um mês depois não fizeram. E isso não foi aprovado na comissão. Os 13 senadores e deputados tiveram que entrar em juízo pessoalmente, no nome deles. Porque hoje de manhã a comissão não aceitou, deixou para terça-feira. Hoje a comissão não aceitou. Olha, na verdade, ilustre jovem senador Randolph, Vossa Excelência e o senador Pedro Taques e o experiente e competente deputado Mírio Teixeira prestaram um grande serviço ao Congresso Nacional. Vocês salvaram a CPI, porque apesar do trabalho brilhante que era feito, debate que era travado, o que ia para a imprensa, o final é que não acontecia nada. Não acontecia absolutamente nada. Cachoeira vinha aqui, debochava de todo mundo, hoje vieram os outros, ontem vieram os outros, debocharam do mesmo jeito e não acontecia nada. E essas perguntas eram feitas desde o primeiro dia. Mas a Delta vai ser vendida por uma empresa? E a empresa, um açougue transformado no maior frigorífico do mundo, com sociedade do BNDE, vai comprar essa empresa tendo como presidente o ex-presidente do Banco Central? E fica tudo assim, e não se faz nada. E a Delta ganha 6 novas licitações agora, enquanto que o governo está enquadrando a Delta na inidoneidade para fazer qualquer contrato com a União. E não acontece nada. Meus cumprimentos aos 3 nobres membros da comissão e aos demais membros. Eles salvaram o Senado, a Câmara, o Congresso. Seria bom, meus amigos, meu bravo presidente da OAB, seria muito bom. Seria muito bom se na terça-feira, às 10 horas, os jovens das redes sociais estivessem aqui na frente do Senado. Seria muito bom. Como tiveram quando o Senado votou as fichas limpas. Seria um momento muito oportuno este, porque esse requerimento que não votaram hoje deixaram para terça-feira. Terça-feira vão votar a Delta e a convocação dos governadores. E ninguém pode saber hoje como será. Agora, eu garanto, com os jovens aqui na frente vai ser uma coisa. Sem os jovens vai ser diferente. Eu faço esse apelo. Porque terça-feira será um dia muito importante. Com o maior prazer, senhor. Senador Simão, Vossa Excelência faz daí da tribuna a convocação que falta para que a CPI não termine. Vossa Excelência utiliza a tribuna e convoca a juventude, a sociedade, aqueles que ocuparam as ruas ano passado, que têm ocupado as ruas timidamente, é verdade, mas têm ocupado as ruas reclamando contra a corrupção e pedindo mudanças. Agora chegou a hora deles virem. Agora chegou a hora em que a CPI precisa, em que o Congresso Nacional e que a República precisa deles. Porque para a CPI avançar, pelo que percebemos na reunião de hoje, precisa de mobilização e de pressão social.
precisa da presença de povo aqui. Precisa que o Congresso Nacional sinta o calor das ruas, a pressão para as providências da CPI. Senão, não vai avançar. Senão, não vai avançar. É verdade, eu, o senador Tax, o deputado Miro, tomamos a iniciativa que Vossa Excelência está pleno de razões. A iniciativa devia ser da CPI. A CPI tinha que ter quebrado o sigilo da Delta no primeiro dia. Ora, eu falei ainda há pouco, o esquema da contravenção dava para o Cachoeira 10 milhões. O esquema da Delta, transferência da Delta, para uma empresa chamada Alberto Pantoja. Essa empresa é uma empresa laranja do seu Cachoeira. Essa empresa só existiu em decorrência de uma coisa. Ela só existia para receber dinheiro da Delta. Recebeu somente essa empresa 26 milhões de reais. Somente essa empresa. No intervalo de 11 meses. E não há indício para convocar o senhor Cavendish. Não há indício para pedir a paralisação dessa tentativa de fraude na investigação, que é a transferência dos donos da Delta para a nova empresa. Não há indício para convocar os donos dessa nova empresa? Óbvio que há, evidente que há. Nós fizemos a petição para as providências por parte da Justiça Federal, mas a CPI não pode continuar patinando. A CPI não pode paralisar. A CPI está diante de um dilema. Se ela veio de fato para cumprir, para apurar tudo, doem quem doer, veio de fato para fazer o que a República exige, ou se ela foi o resultado de um deslize, foi o resultado de um arroubo que ocorreu aqui no plenário do Senado e no plenário da Câmara, que depois foi inevitável, se tornou irreversível que ela tivesse sido criada. A CPI não pode ter sido, mesmo que ela tenha sido o resultado do arroubo, vai ficar muito feio se ela não avançar, não seguir na linha que as investigações apontam. Cumprimento Vossa Excelência. Eu agradeço o apoio de Vossa Excelência, mas eu me atrevo a fazer uma diferenciação. O problema não está em não avançar. Com todo respeito, não está em não avançar. Não está em não recuar exageradamente. Porque as coisas já vieram. Vossa Excelência pegou uma CPI. Eu estou até com inveja do lado de fora, não estou do lado de dentro. Digo, essa eu gostaria de estar dentro. Porque essa não precisa procurar, já tem. A gente, numa CPI, a gente sai correndo para buscar os fatos. A CPI do impeachment, até vinha o motorista, até apareceu o motorista com o cheque, com as cópias do cheque, com as coisas que ele tinha feito. Foi uma guerra. Agora, esses fatos já existem. O que estão querendo é desmerecer, desconhecer os fatos. E repara, nobre senador, o mesmo relator, que diz que ainda os indícios não são suficientes, quer convocar o procurador-geral, quer transformar a CPI na CPI do corregedor-geral, do procurador-geral, porque lá os indícios são suficientes. Mas, por amor de Deus, que coisa mais absurda. Eu repito aqui, nós estamos num momento muito delicado e muito importante. Infelizmente, alguns dos nossos líderes não entendem a situação. Mas essa não é uma situação vulgar. Eu repito o que já disse aqui. As charges mais grotescas que eu vi ao Senado e à Câmara são as que estão aparecendo agora. Aquela da Folha de São Paulo, com os 3 macacos, um escondendo os olhos, outro escondendo os ouvidos e outro tapando a boca, não vejo, não falo, não enxergo, essa é a CPI? Eu nunca tinha visto nada parecido. Aquela lá no Rio Grande do Sul, do marido e mulher diante da televisão, dizendo vai começar o espaço da televisão da CPI, e eles pegando o bolso, tapando o nariz por causa do cheiro, que nem essa eu não tinha visto. Mas é o conceito que nós estamos.
Por isso, o Pedro Tax, o Randolph e o Miro fizeram hoje um divisor de águas muito importante. Porque até então havia uma geleia geral, havia uma mistura. Falar A, falar B, falar C, mas não se sabe nem o que se queria. Agora se sabe. Agora a linha está tomando, é isso aqui. Quem quer realmente averiguar, essa é a linha. E essas providências. E não precisa nem esperar o juiz. O presidente deve tomar na terça-feira. E o presidente não precisaria nem convocar a comissão, podia fazer por conta própria. Ele, presidente, devia fazer essas coisas por conta própria. Para isso, eu repito, que os jovens venham para a rua. Esse é o momento que a chamada democracia direta, esse é o momento em que as redes sociais podem e devem atuar. E nós que já devemos a ela. A ficha limpa, ficaremos a dever mais essa. Aliás, falando em ficha limpa, meu amigo Álvaro, meu amigo, não mais do que de repente, quinta-feira, no meio de uma sessão, não mais do que de repente, estava lá, botaram em votação e votaram e aprovaram. Não precisa mais ficha limpa. Quem tem as contas rejeitadas no tribunal, o prefeito, quem quer que seja que tenha as contas rejeitadas, pode ser candidato. Quer dizer, mudaram a lei que foi aprovada, aplaudida no tribunal, mudaram sem mais nem menos, sem ninguém saber que existia o tal de projeto. A Câmara aprovou. Eu faria um apelo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um apelo à presidência, mas a nós, dois líderes brilhantes do PSOL e do partido do PSDB, vamos olhar com a mesa, vamos reparar. Pelo menos vamos votar, para que não aprove aqui também na Câmara, aqui no Senado. Que, de repente, sem saber, nós estejamos aprovando um projeto dessa maldição de irresponsabilidade. Pode até votar favorável, pode até dizer que realmente há exagero. Lá pelas tantas, um prefeito que teve uma conta injustamente reprovada, uma coisa que não tem maior importância, não poder ser candidato, podemos discutir, mas votar às escondidas, na calada da noite, sem ninguém saber, isso foi uma vergonha. Tudo isso vai ser na terça-feira, essa votação. E para essa da Câmara que eu falei, e para essa que os dois senadores e deputados falaram, e que vai ser na terça-feira, é que a gurizada tem que vir para frente do Palácio. Aqui, para frente do Senado. Estaremos reunidos. Mas uma coisa é nós entrar e passar na frente das pessoas que estão nos olhando, e outra coisa é ter um silêncio total, que a gente vota, vai embora e não acontece nada.